Sejam bem-vindos ao canal Minuto da Salvação. Nesse vídeo vamos explorar a história de Jezabel, uma rainha má que não mediu consequências e teve um fim trágico. Deixe nos comentários o que achou do vídeo e sugestões de novos temas. Vamos lá! Na Bíblia, além dos reis conhecidos por suas maldades, há também relatos de rainhas igualmente malévolas que exerceram influência sobre seus maridos para praticar o mal. Jezabel, por exemplo, é citada como uma dessas figuras, sendo a rainha de Israel. Contrariando a orientação divina, que proibia os israelitas de se casarem com pagãos, Jezabel não apenas desobedeceu, como também incentivou seu esposo a cometer atos malignos em nome de seus próprios interesses. Acabe desviou-se dos preceitos divinos ao unir-se em matrimônio com Jezabel. A união de Jezabel e Acabe não apenas afastou o reino de Israel da fé em Deus, mas também aprofundou a prática da idolatria ao estabelecerem o culto a Baal na nação. No Antigo Testamento, Jezabel é retratada como a esposa do rei Acabe, que governava o reino de Israel naquela época. Acabe não apenas seguiu os passos de Jeroboão na prática da idolatria, mas também contraiu matrimônio com Jezabel, a filha do rei dos Sidônios. Essas ações conjuntas contribuíram para a reputação de Acabe como um dos mais perversos monarcas. Segundo o livro dos reis, Acabe foi considerado o pior entre todos os reis, sendo responsável por muita devastação durante seus 22 anos de reinado. Este era o homem com quem Jezabel estava casada. Era claramente perceptível que Jezabel manipulou Acabe para alcançar seus objetivos maléficos, e ele se mostrou facilmente persuadido. Este foi o primeiro caso em que um rei de Israel se uniu em casamento com uma princesa pagã. Jezabel era devota de Baal e decidiu substituir a adoração ao Senhor Deus pelo culto satânico a Baal. Em 1 Reis capítulo 18 versículo 19 relata: Agora, portanto, envie mensageiros e reúna para mim todo o Israel no Monte Carmelo, junto com os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem à mesa de Jezabel. Durante o reinado de Acabe, a adoração de Baal se disseminou por Israel, afetando até mesmo Judá. Diferentes regiões adoravam Baal de maneiras diversas, mostrando a universalidade da influência desse deus. Vários locais destacaram diferentes atributos de Baal, resultando na formação de seitas específicas do baalismo. Nas esculturas, Baal é representado usando um capacete adornado com chifres de touro, simbolizando força e fertilidade. Ele segura uma clava ou maçã em uma mão, possivelmente representando o trovão, e uma lança adornada com folhas na outra, simbolizando relâmpagos e vegetação. Após o casamento, Jezabel persuadiu Acabe a adotar a adoração de Baal. Ela era uma mulher ambiciosa em busca de mais poder, e estava determinada a silenciar qualquer um que desafiasse sua autoridade. Sem ser guiada por princípios morais, nem temendo a Deus ou aos homens, Jezabel dedicava-se fervorosamente ao culto pagão que praticava. Ela não media esforços para promover a idolatria em toda sua extensão. Suas ações, em muitos aspectos, foram extremamente danosas para os reinos de Israel e Judá. O capítulo 21 de Reis narra os eventos que culminaram na morte de Jezabel e Acabe. Poucos casais na Bíblia são tão repulsivos quanto eles. No desfecho de 1 Reis, testemunhamos seu crime obsceno e repugnante. Devido à falta quase total de liderança carismática, eles recorreram ao engano, ao egoísmo e à astúcia para alcançar seus objetivos. A cena se passa em Jezreel, onde Acabe e Jezabel tinham seu palácio. Junto ao palácio estava um vinhedo pertencente a Nabote, o jezreelita. Acabe desejava adquirir a vinha para transformá-la em horta, mas Nabote recusou-se a vendê-la ou trocá-la, seguindo a lei de Israel que determinava que a propriedade permanecesse na família a qual foi originalmente atribuída. Quando Jezabel encontrou Acabe irritado e mal-humorado devido à recusa de Nabote em vender sua vinha, ela assegurou ao marido que a propriedade em breve estaria em suas mãos. Jezabel então redigiu cartas em nome de Acabe, selando-as com seu próprio selo, e enviou-as aos anciãos e nobres que residiam na cidade de Nabote. Nas cartas, ela ordenou: proclamem um jejum e coloquem Nabote à frente do povo. Depois, posicionem 2 homens inescrupulosos e sem moral diante dele e os façam testemunhar contra ele, acusando-o de blasfêmia contra Deus e o rei. Em seguida, levem-no para fora e o apedrejem até a morte. Os habitantes da cidade, incluindo os anciãos e os nobres, seguiram as instruções de Jezabel. Eles proclamaram um jejum e posicionaram Nabote diante do povo, conforme ordenado, enquanto 2 homens desonestos e sem escrúpulos testemunhavam contra ele, acusando-o de blasfêmia contra Deus e o rei. Posteriormente, levaram Nabote para fora da cidade e o apedrejaram até a morte. Em seguida, enviaram uma mensagem a Jezabel informando que a solicitação foi feita.
Quando Jezabel soube que Nabote havia sido apedrejado até a morte, ela disse a Acabe: levante-se, tome posse da vinha de Nabote, que ele se recusou a vender a você. Nabote está morto. Ao saber da morte de Nabote, Acabe prontamente se levantou para descer a vinha de Nabote e tomá-la para si. Jezabel, revelando sua natureza cruel, tramou para que Nabote parecesse ter sido executado por desobedecer à lei de Jeová. Ela ordenou a morte dos filhos de Nabote, pois sabia que, após a morte do pai, a herança passaria para eles. Sua meticulosidade em planejar o mal era evidente em sua abordagem dos planos malignos. Elias interceptou Acabe enquanto ele se dirigia para tomar posse da vinha e pronunciou uma sentença contra ele, tanto pelo assassinato quanto pelo roubo. Elias profetizou que Acabe seria morto, que o corpo de Jezabel seria devorado por cães e que os descendentes de Acabe não receberiam um enterro adequado. Quando Acabe soube de sua iminente destruição, ele se humilhou diante do Senhor em arrependimento. Como resposta, o Senhor emitiu um decreto adiando os julgamentos sobre a esposa e os filhos de Acabe até depois de sua morte. Jezabel matou os profetas de Deus e fez de tudo para matar Elias. Elias, temendo por sua vida, dirigiu-se para Horebe, onde sua morte aconteceu de acordo com a profecia. Alguns anos depois, Acabe foi morto em uma batalha contra os sírios, e Jezabel continuou a governar por quase mais 10 anos após sua morte. Como sucessor de Elias e profeta por direito próprio, Eliseu retomou a cruzada de Elias para acabar com a adoração a Baal, instalando um comandante militar chamado Jeú para ser rei de Israel. Jezabel é lembrada como a personificação do mal. O relato da morte de Jezabel é encontrado em 2 Reis capítulo 9 versículo 30 a 37. Jeú, após ter sido ungido rei de Israel por ordem divina, montou a cavalo e foi ao encontro de Jezabel. Ao ouvir da sua chegada, Jezabel pintou os olhos e enfeitou a cabeça, olhando pela janela do palácio. Quando Jeú entrou na cidade, ele ordenou que alguns eunucos atirassem Jezabel pela janela. Assim foi feito e ela caiu ao chão. Jeú, em seguida, a pisoteou com os cavalos, e depois de entrar no palácio, ordenou que seu corpo fosse sepultado, mas apenas encontraram partes de seu corpo, pois cães tinham devorado sua carne, cumprindo a profecia que foi feita contra ela. Agora fica a reflexão. A história de Jezabel nos lembra da importância da responsabilidade e da integridade em nossas ações. Cada escolha que fazemos tem consequências, e devemos estar cientes do impacto que nossas decisões podem ter sobre nós mesmos e sobre os outros. Ao refletir sobre essa narrativa, somos desafiados a buscar a sabedoria, a bondade e a justiça em todas as nossas atitudes, evitando os caminhos tortuosos da maldade e da corrupção que eventualmente levaram à queda de Jezabel e Acabe. Ficamos por aqui. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.